Oi, pessoal! Aqui é a professora Thaís Garcia. Tô aqui de novo com vocês para a gente dar continuidade nos nossos estudos, reta final do TCM. Nós estávamos conversando no bloco passado sobre o Manual de Redação da Presidência da República. Eu contei para vocês que esse manual está dividido em duas partes, que por enquanto a gente está na primeira parte, a gente está tratando dos atributos da redação oficial. Nesse bloco aqui a gente vai continuar falando desses atributos e a gente vai ver como é que se formata um ofício, como é que se padroniza um ofício, que é o documento mais usado nos diversos órgãos. Tudo que a gente faz de comunicação oficial é por ofício, tá bom? Vamos lá? Bom, vocês se lembram que a gente estava primeiro conversando dos atributos da redação oficial. Então, a gente já conversou de clareza e precisão, a gente já conversou de objetividade, a gente já conversou de concisão e coesão, e a gente já falou de impessoalidade. Né? Vocês lembram? O último atributo foi de impessoalidade. Eu contei para vocês que a impessoalidade dos documentos está ligado à impessoalidade mencionada no artigo 37 da Constituição Federal, né? Então, agora a gente vai continuar falando de formalidade e padronização. O que é formalidade? Formalidade é obedecer certas regras de forma, tá bom? Então, essas regrinhas de forma, elas servem para documentos impressos e documentos eletrônicos de qualquer natureza, tá bom? Essa forma, ela também está relacionada aos pronomes de tratamento, a formas de tratamento que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Eles colocam junto esses dois atributos, formalidade e padronização. Porque o que é a padronização? A padronização é a uniformidade nas comunicações. Ou seja, toda redação oficial, ela tem que ter as mesmas características. Ela tem que estar no mesmo tipo de papel, com a diagramação correta. Obviamente, a digitação tem que ser isenta de erros, né? E ela tem que principalmente usar o padrão culto da língua portuguesa, tá bom? Vocês imaginam que nem eu comentei para vocês no bloco anterior, que não pode vir de dentro de um mesmo órgão ou de dentro de um mesmo poder ofícios, cada um usando uma letra, cada um usando um tipo de papel, um põe o brasão em cima, o outro põe o brasão embaixo. Você já pensou que coisa feia? Então, são documentos oficiais do nosso país. Precisam estar padronizados, ok? E por último atributo da redação oficial, a linguagem culta. O que é a linguagem culta? É a gramática formal, certo? É você não utilizar modismos vocabulares, você não inserir diferenças regionais dentro desse documento oficial, tá bom? Aqui eu tirei isso daqui do próprio manual, ele fala que a linguagem culta é contra a pobreza de expressão, mas não contra a sua simplicidade. Você pode ter uma linguagem culta de forma simples, até porque vocês lembram que isso está ligado também à publicidade dos documentos. E se você for pensar, também está ligado à clareza, não é verdade? Então, na linguagem culta, a gente não precisa e não deve usar termos rebuscados e nem usar figuras de linguagem próprios do estilo literário. Então, como eu falei, não usar metáforas, não usar todas aquelas figuras de linguagem que é uma delícia quando a gente lê num livro, mas que não tem nada a ver com documento oficial, tá bom? Por isso que quando a gente está redigindo um documento oficial, é super importante consultar um dicionário e consultar a gramática da língua portuguesa, tá bom? E no final, fazer aquela revisão para ver se a gente não digitou nada errado, ok? Bom, a gente falou então da redação oficial.
A redação oficial, ela é feita em comunicações oficiais. E o que são comunicações oficiais? São comunicações emitidas por diferentes setores do serviço público e recebida por ele, pelo próprio órgão público ou pelo público em geral, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó. Enquanto que a redação oficial é a forma de redigir os documentos oficiais, a comunicação oficial é o próprio documento, é o documento em si, certo? Vocês lembram que a gente estava falando da formalidade e eu falei que a formalidade também tem a ver com os pronomes de tratamento? Então, os pronomes de tratamento, isso é um assunto bem importante na redação oficial, tá bom? Porque a gente tem sempre que mencionar com quem a gente está falando no documento e tudo mais. Como é que esses pronomes de tratamento são empregados? Bom, tradicionalmente, adota-se sempre a segunda pessoa do plural, o vós, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência. E esses pronomes são usados em 3 momentos nos documentos oficiais. Primeiro, é o que eles chamam de vocativo. É quando é no início do documento, certo? No corpo do texto e no endereçamento. O endereçamento normalmente é no envelope externo. Eu coloquei aqui para vocês um quadro exemplificativo, não exaure todos os pronomes de tratamento, mas a gente tem alguns para olhar. Então, vocês veem que ele tem quatro colunas. É a coluna do endereçamento, do vocativo, no corpo do texto e se existe abreviatura ou não. Então, por exemplo, presidente, olhem a diferença quando a gente for, por exemplo, fazer um documento ao presidente da República e ao presidente do Congresso Nacional. Presidente da República, o endereçamento é a Sua Excelência, o senhor fulano de tal. Isso aqui é no envelope, tá? O endereçamento é por fora. O vocativo é logo no início, né? Então, excelentíssimo senhor presidente da República, venho informar que tal. No corpo do texto, se a gente precisar chamar por ele, a gente chama de Vossa Excelência e não tem abreviação. Já no caso da presidência do Congresso, é a Sua Excelência o Senhor e Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Porém, se vocês virem aqui, por exemplo, para ministro de Estado, não é mais Excelência. Não, desculpa. Não é mais aqui Excelentíssimo Senhor, aqui no vocativo é só Senhor Ministro, tá bom? No corpo do texto é Vossa Excelência, e aí a gente já pode abreviar. Infelizmente, eu não tenho um modo de explicar isso para vocês de forma lógica, para que vocês gravem, para que vocês memorizem. Vocês vão ter que simplesmente memorizar alguns que vocês achem adequados, tá bom? Porque são regras, né? Não tem uma lógica por trás. Olha, aqui tem algumas outras autoridades, tá bom? Essa tabelinha aqui eu também tirei do manual de redação da presidência, mas se vocês forem na internet e colocarem lá pronomes de tratamento, tabela completa, vocês vão ter muitos pronomes de tratamento lá e explicando como se usa, tá bom? Aqui eu pus mais para dar um exemplo, porque a gente está no reta final e não é o objetivo a gente ficar se aprofundando muito nisso. Legal? O que eu posso falar para vocês é o seguinte, o importante de vocês saberem é o endereçamento. Então, quando fala endereçamento, é o que vai por fora. Tem o vocativo, que é no início do ofício, no início do documento, no corpo do texto e no final, tá bom? Olha lá, gente. Quando o cargo for um signatário feminino, vamos continuar falando um pouquinho das regras da comunicação oficial, tá legal? Olha, o signatário feminino a gente deve flexionar. Então, por exemplo, ministra de Estado e técnica administrativa. No caso de presidente e presidenta, não é necessário
você flexionar, embora as duas formas estejam corretas. A presidente ou a presidenta, tá bom? Quando estivermos falando de cargos compostos, a gente usa hífen. Então, por exemplo, diretor-geral. É importante aqui mostrar que ou a gente usa as duas palavras em minúsculo ou a gente usa as duas em maiúsculo. As duas formas tá correta, tá bom? Mas tem que ter o hífen. Como eu estava falando para vocês, o vocativo, que é uma invocação ao destinatário, é sempre seguido por vírgula. Então, no começo do ofício, a gente coloca Excelentíssimo Senhor Presidente da República, vírgula, tá? Aqui tem uma pequena regrinha que pode ajudar vocês com relação aos pronomes de tratamento, embora não seja uma coisa muito assim para vocês memorizarem, mas é uma pequena regra, que o excelentíssimo a gente usa sempre para chefes de poder e senhor para as demais autoridades, tá bom? Agora, digníssimo e ilustríssimo não se usa, tá bom? E outra coisa, vamos evitar o uso da palavra doutor. Não é proibido pelo manual, mas eles pedem para evitar, ok? Vamos falar propriamente de ofício? Gente, antes dessa última edição do Manual de Redação da Presidência, essa edição aqui, a última foi em 2018, tinha uma distinção entre ofício, aviso e memorando, tá bom? Vocês não precisam saber essa distinção, porque a gente vai trabalhar com o manual atualizado, obviamente, tá bom? Então, agora é tudo ofício. E tudo que se encaminha de um órgão para outro, ou de um órgão para um particular, ou de um órgão para uma empresa, basicamente é um ofício, tá bom? A gente tem algumas outras formas de documentos oficiais, mas o ofício, ele é o padrão, tá bom? Ele serve para, então eu coloquei aqui, ó, serve para enviar comunicações oficiais envolvendo entes públicos, tá bom? Vamos lá ver as partes do ofício? Primeiro, o cabeçalho, né? Eles pedem para a gente usar o cabeçalho apenas na primeira página do documento. Então, se tiver mais de uma página, a gente usa o cabeçalho apenas da primeira. Aqui, eles pedem para colocar o brasão da República, vocês podem ver, tá? Com o nome do órgão, a secretaria e diretoria, e depois o departamento, setor e entidade. Vocês veem que tem uma ordem de hierarquia, certo? Tá bom? O brasão, quando faz parte de documento emitido pela Presidência da República, ele é em relevo e branco, ele não é preto assim, é uma exceção. Tá bom? Com relação a endereço, telefone, site, eles pedem para a gente colocar no rodapé do documento. Identificação do expediente. Então, a gente tem que colocar o tipo do expediente por extenso, no caso ofício, em maiúsculo. A numeração, a gente usa a palavra número abreviado de forma padronizada, como está aqui no exemplo. Então, as informações do documento, o que precisam ser? O número, né, o tipo, o número, ano, siglas do setor, sempre de menor para maior hierarquia. Então, eu coloquei o exemplo aqui, ó, ofício número 652/ano 2018/SAA/SE/MT, tá bom? Então, vocês viram que foi sempre do menor para maior hierarquia, tá bom? Depois, vem o local e a data. O local e a data, ele é alinhado à direita e ele tem... É importante saber, quando é o primeiro dia do mês, a gente coloca em ordinal. Então, por exemplo, aqui seria Brasília, 1º de fevereiro. Como é dia 2, a gente 2, tá bom? Então, para os demais dias é cardinal, para o primeiro dia do mês é ordinal. E a gente coloca a cidade, vírgula, o dia, mês e ano. Não se usa o estado da federação, apenas a cidade. Ok?
Endereçamento. Vocativo, nome, cargo e endereço, nessa ordem, tá bom? Então, primeiro, a gente coloca o vocativo, né? Então, a sua excelência, o senhor José da Silva, tá bom? Aí, o cargo, aqui, por exemplo, ministro de Estado da Justiça, o endereço, sempre assim, vocativo, nome, cargo e endereço. Vocês viram que tem outros exemplos aqui. A senhora Maria da Silva, qual é o cargo dela? Direção de Gestão de Pessoas e o endereço. Ok? Depois da data, tem então tem o tipo de expediente, data, e aí tem o assunto que o documento vai tratar. O que o assunto tem que falar? Ele tem que dar uma ideia geral do que se trata o documento. Não chega a ser um resumo, mas é uma ideia geral. No manual, eles falam que a frase que descreve o assunto não tem que conter verbos. Sugere-se de 4 a 5 palavras. Vocês veem que são coisas bem específicas, né? Tem que estar em negrito. E o alinhamento é para a margem esquerda, porque a data estava na margem direita e o alinhamento é na margem esquerda. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês. Olha só, tá em negrito. Assunto, 2 pontos. Encaminhamento do relatório de gestão, julho de 2018. Assunto, aquisição de computadores, tá bom? Poucas palavras que deem uma ideia do que será, não é um resumo, mas é uma frase que dá uma ideia do que será tratado no documento. Texto do documento. Então, ele se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão, mais conhecido como começo, meio e fim, né? Introdução é aquela parte em que é apresentado o objetivo da comunicação. Eles pedem para a gente evitar o uso de formas como tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar, não sei o que, não sei o que. Eles preferem que seja uma coisa direta. Então, informo, solicito, comunico, certo? Determino. Desenvolvimento. Naquela parte onde o assunto é detalhado. Então, se o texto contiver mais de uma ideia, cada ideia tem que ser tratada num parágrafo distinto para que se tenha maior clareza. É aquela questão de não misturar uma coisa com a outra para que seja de total compreensão pela leitura, tá bom? E no final, a conclusão. A conclusão é onde se afirma a posição sobre o assunto, tá certo? Qual que é a formatação padrão que se usa no ofício? Quando a gente for ver o exemplozinho, tem mais algumas outras coisas que tá colocado lá no desenho. Aqui eu não coloquei todos, mas o principal é usar fonte calibre 12, texto justificado, espaçamento simples entre as linhas, aí vai ter um recuo de 2,5 cm e 6 pontos após cada parágrafo, certo? Tá faltando ainda o fecho para comunicação. O que é o fecho para comunicação? O fecho é você arrematar aquele texto e você apresentar os seus cumprimentos ao seu destinatário, certo? Então, antigamente, tinham 15 fechos possíveis que se podiam usar, se eu não me engano. E agora só tem apenas 2. O Manual da Presidência fala para a gente usar apenas 2, que são respeitosamente. O respeitosamente a gente usa para autoridades de hierarquia superior a quem está remetendo. E o atenciosamente para autoridades da mesma hierarquia ou inferior, e sendo que a formatação é a mesma do texto. Então, olha lá, aí a gente tem a identificação do signatário, que tem que ter um espaço para ele assinar em cima, mas sem linha, tá, gente? Não pode pôr aquele traço, é só um espaço.
O nome dele vai vir em maiúscula, sem negrito. E embaixo vai vir o cargo, tá bom? Apenas com as iniciais em maiúscula e centralizado. Eu coloquei lá para vocês verem, olha, esse entre parênteses, espaço para assinatura vai ser um espaço em branco, só para vocês entenderem. O nome, sem negrito e em maiúscula, e embaixo o cargo, ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência. Só as primeiras letras em maiúscula. Beleza? Ó, aqui eu vou só citar, tá bom? Porque eu sei que é uma chatice, né? Mas é bom que vocês saibam, isso daqui é a formatação do documento em si. Então, o papel tem que ser A4, a margem lateral esquerda, no mínimo 3 centímetros de largura, já a direita 1,5 cm, a superior e inferior 2, tá bom? A área do cabeçalho, na primeira página, tem que usar 5 centímetros a partir da margem superior do papel. Já o rodapé tem que ter 2 centímetros da margem inferior do documento, tá bom? A impressão pode ser dos dois lados do documento, né? Claro que nesses casos a margem esquerda e direita vão estar invertidas nas páginas, né? Cor, a gente tem que usar papel branco e texto em preto. A não ser quando tenha gráficos ou ilustrações, aí a gente pode usar colorido. Outra coisa que eles pedem é destaque para usar negrito, não usar sublinhado, não usar letra maiúscula, itálico, relevo ou bordas. E também, mesmo quando a gente usar o destaque em negrito, não abusar desses destaques. Tá bom? É só quando for estritamente necessário para o entendimento e para a ideia que se quer passar, tá bom? Então, ó, não usar sombra, sombreado, relevo ou outra forma de formatação que afete a sobriedade e a padronização do documento. Com relação a palavras estrangeiras, devem ser gravadas em itálico, tá bom? Arquivamento. O arquivamento, eles pedem para que dentro do possível o texto seja arquivado, por quê? Para consulta posterior ou para a gente poder aproveitar os trechos, tá bom? Em casos análogos. Preferencialmente, a gente tem que usar um arquivo que pode ser lido e editado na maior parte dos textos. Dos editores de texto, desculpa. Então, .doc, ODT, RTF, tá bom? O nome do arquivo, eles também sugerem como é que a gente tem que gravar, tá? Para facilitar a localização. Então, como que é o formato? É o tipo do documento, mais número do documento, mais ano do documento com 4 dígitos, mais as palavras-chave do conteúdo. Olha, pus aqui um exemplo. Ofício 123, 2018, e aqui a palavra-chave do conteúdo, relatório produtividade anual, tá bom? Isso eu achei bem interessante essa dica aqui do tipo de documento, até para nossa vida pessoal, se a gente tiver essa padronização, a gente acha muito mais fácil as coisas, certo? E aqui eu coloquei para vocês, também tirei do manual de redação da presidência, um modelo de ofício, tá bom? Vocês podem ver aqui o tamanho das margens, né? Então, olha aqui o brasão, aqui tem 2 centímetros a margem superior, 5 centímetros é o que gasta para o brasão. Vocês podem ver a formatação que a gente conversou antes, tá bom? A data alinhado à direita. Depois tem o vocativo, ao senhor, chefe de gabinete, tal. O assunto em negrito, com poucas palavras. Aí a gente tem aqui em cima é o endereçamento, tá? Desculpa. Aqui é o vocativo, senhor, chefe de gabinete, seguido de vírgula. Assunto, e aí, desculpa, o texto. E aí vocês podem ver que tem 3 centímetros de margem e ele colocou mais 2,5 de parágrafo, tá bom? Isso é legal, eu achei interessante colocar,
porque vocês podem memorizar mais fácil. É muito mais fácil vocês terem na mente como é que esse ofício está formatado, olhando, do que ter que... 3 centímetros aqui, 2 centímetros ali. Eu gosto de olhar. Eu achei bem interessante esse modelo, tá bom? Ó, e ele continua em 2 páginas. Por que eu peguei esse de 2 páginas? Para mostrar para vocês que não tem brasão na segunda página, tá bom? E para mostrar para vocês também a numeração centralizada a partir da segunda, a primeira não é numerada. E embaixo, olha, tem um espaço para quem quiser para colocar os dados do órgão, tá? Olhem também aqui o signatário, nome do signatário e o cargo. Tá legal? Eu acho que com esse modelo de documento vocês podem ter uma ideia melhor de tudo que a gente conversou nesse bloco, tá bom? No próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre outros documentos oficiais, não menos importantes, mas um pouco menos utilizados, pelo menos assim pelos servidores em geral, que não são ofícios, tá bom? A gente se vê no próximo bloco, então até mais.